pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Santos e no vídeo de hoje sobre morfologia, classes gramaticais, falaremos sobre pronome. Essa classe gramatical é composta por uma palavra variável em gênero, número, pessoa, que substitui ou acompanha um substantivo, indicando como uma pessoa do discurso. Então, entre os pronomes, nós temos aí algumas classificações, são elas os pronomes pessoais e de tratamento, que vão indicar ali a pessoa do discurso, se é a primeira, segunda, terceira pessoa do discurso. Os pronomes possessivos, que fazem referência às pessoas do discurso, apresentando-as como possuidoras de alguma coisa. Os pronomes, por exemplo, meu, minha, seu, teu, tua. Pronomes demonstrativos são aqueles que situam a pessoa ou a coisa demonstrada em relação às pessoas do discurso. Então, nós temos aí exemplos de pronomes demonstrativos. Esse, aquele, aquela, isto. Os pronomes relativos, que fazem relação a um termo antecedente, algo que já foi dito antes. Pronomes interrogativos são aqueles pronomes indefinidos que usamos nas perguntas: o que, quem, qual, quanto. E, por fim, os pronomes indefinidos, que referem-se à terceira pessoa do discurso, quando considerada de um modo vago, impreciso ou genérico. Alguém, ninguém, algo, todos são alguns exemplos desses pronomes. Atenção especial aqui para os pronomes pessoais, né? Coloquei esse quadro em que divide os pronomes em número, singular e plural. A pessoa do discurso, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Os pronomes do caso reto, que geralmente, desempenham aí a função de sujeito da oração, enquanto que os pronomes oblíquos são os pronomes que que exercem a função de complemento na oração. Quando estudamos sintaxe, nós vimos lá, objeto direto, objeto indireto, são alguns exemplos que eu posso utilizar pronomes oblíquos. Em relação aos pronomes oblíquos, eu tenho pronomes tônicos, oblíquos tônicos e oblíquos átonos, Os oblíquos tônicos devem ser sempre regidos de preposição, eles sempre vêm regidos de preposição. Por exemplo, entregue a carta para mim, entreguei o presente a ele. São pronomes, portanto, que eu vou ter ali preposição antes. O próprio pronome comigo e contigo, conosco, ele já tem, dentro dele, consigo, convosco, já tem dentro dele uma preposição, a preposição com. Então, venha comigo. Em relação à colocação dos pronomes átonos, esses que a gente viu aqui, me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os, as e se, esses pronomes átonos, eles podem ser colocados de 3 maneiras diferentes na frase. São elas próclise, mesóclise e ênclise. Então, quando eu falo de colocação pronominal, eu quero saber em qual posição que o meu pronome átono deve estar em relação ao verbo. A próclise é quando eu utilizo ele antes do verbo, a ênclise depois do verbo e a mesóclise no meio do verbo. Então, nós temos aí o exemplo: não nos ofereceram nada, a festa realizar-se-á no próximo dia 5 e dê-me algo para comer. Então, existem aí algumas regras na colocação pronominal. Nós vamos ver uma a uma, começando aí pelo uso da próclise, quando eu uso o meu pronome antes do meu verbo.
Quando que eu vou ter que usar próclise? Com palavras atrativas. O que são palavras atrativas do pronome? São, por exemplo, palavras negativas, não, nunca, advérbios de lugar ou de tempo, né? Aqui, ali, lá, sempre, nunca, às vezes. Conjunções subordinativas, que introduzem, então, orações subordinadas, como, por exemplo, o se, o que, o quando. E também eu tenho aí a maioria dos pronomes. Pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, são também exemplos de palavras que atraem a próclise, né? Que eu devo utilizar a próclise. Exemplos aí de frases. Nunca lhe faria mal. Sempre nos encontramos aqui. Eu disse que a vimos lá. Se sentir constrangida, pode me falar. Então, em todos os casos aí, nós temos as palavras atrativas. Nos exemplos aqui em relação aos pronomes, né? O bolo foi ela que o fez. Foi ela que o fez. Então, aqui eu tenho um pronome relativo. Ele está falando aqui, né, em relação a um termo antecedente, o bolo. Alguns lhes deram maus conselhos. Alguns, pronome indefinido. Isso me lembra algo. Pronome aí demonstrativo. Outro caso que eu devo usar a próclise é com verbo no gerúndio, regido de preposição em. O que é verbo no gerúndio? É quando eu tenho no meu verbo aquela terminação ando ou indo, né? Estudando, trabalhando, sorrindo, cantando, é uma forma nominal do verbo. Então, aqui os exemplos. Em se tratando de confusão, ele está presente. Em se decidindo pelo churrasco, eu trato da carne. Então, olhem aí, né? Forma nominal do verbo no gerúndio. Terminação ando ou indo são exemplos desse. Endo também, escrevendo. Usa-se também a próclise em frases interrogativas, ou seja, quando eu faço perguntas, até porque eu vou ter ali um pronome interrogativo, né? Quem te disse isso? Frases exclamativas ou que exprimam um desejo, Deus os abençoe, como me valorizam, que Oxalá me dês a boa notícia. São também palavras aí, casos em que eu devo utilizar a próclise, o pronome antes do meu verbo. No caso da mesóclise, ela só tem um nome difícil, mas essa colocação pronominal é bem simples, porque eu devo utilizá-la apenas com verbos que estão no futuro, futuro do presente ou futuro do pretérito, não importa. Então, por exemplo, eu orgulharei-me dos meus alunos, né? Se eu tivesse aqui o sujeito colocado aqui na frase, eu também poderia dizer, eu me orgulharei dos meus alunos. Mas, no caso, eu estou começando a frase aqui já com o verbo está no futuro, eu vou quebrar o verbo ao meio, né? Vou parar lá no R, colocar o meu pronome oblíquo, e terminar o verbo na sequência. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. A cerimônia se realizará. Olha lá. A cerimônia realizar-se-á no dia 23 de junho. Uma observação importante. Eu devo usar mesóclise, né, com verbos aí no futuro, desde que não haja alguma daquelas outras regrinhas, né, para que aconteça a próclise. Se houver palavra atrativa, então eu não uso mesóclise, eu uso a próclise. Por exemplo, aqui, né, palavra negativa, não me orgulharei dessa atitude. Ainda hoje se realizará a festa. Então, se tiver palavra atrativa, continua valendo aí o uso da próclise. No caso da colocação pronominal enclítica, né, da ênclise, é quando eu utilizo o pronome depois do meu verbo,
Então, quando que eu devo utilizá-la? Com exceção das que a gente viu anteriormente, as regrinhas das anteriores, eu vou usar a ênclise. Então, verbo no imperativo afirmativo, dando ordem ali, né? Depois de terminar, chamem-nos. Verbo no infinitivo pessoal, verbo no infinitivo impessoal, que não tem sujeito, né? Verbo terminado com o infinitivo com a sua terminação R. Casar, amar, escrever, sorrir. O seu maior sonho é casar-se. Verbo inicia a oração ou após pontuação, vírgula, pontos que sejam. Ou seja, eu não posso começar a oração, iniciar frase com verbo, com pronome oblíquo. Se eu tiver ali um verbo iniciando a minha oração, ele tem que vir antes, eu devo usar a ênclise. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Chamei-o, perguntei-lhe como estava. Então, vejam aí, né? Aqui eu tenho vírgula, aqui eu tenho início de oração, coloco o verbo primeiro e depois o meu pronome. Então, aqui, pessoal, fica aquela famosa frase, te amo. Isso aqui, gramaticalmente falando, está errado. Por quê? Eu não posso iniciar frase com pronome oblíquo átono. Eu deveria escrever amo-te, né? Ou então eu coloco aqui o meu sujeito na oração. Eu te amo. Aí tudo bem, não tem problema. O que não pode é começar a oração com um pronome oblíquo átono. Outro caso em que eu devo usar a ênclise é com verbo no gerúndio, sem a preposição em, que a gente viu anteriormente no caso da próclise. Pois quando regido, né, pela essa preposição, o pronome deve vir antes. Vivo a vida encantando-me com as suas surpresas. Então, olha lá o meu verbo na forma nominal do gerúndio. O que eu preciso gravar que vai cair mais nas questões, pode cair, as regras básicas, né? São as regras básicas. Não iniciar oração com pronome oblíquo átono. Então, em vez de me dar um livro, dá-me um livro, empreste-me a caneta. Então, eu não começo oração com pronome oblíquo. Inserir pronome átono após futuro ou particípio. Então, nós vimos aí que no caso de verbos no futuro, eu devo dar preferência para a mesóclise. Então, não é darei-te um livro ou te darei um livro, é dar-te-ei um livro. No caso aí do particípio, né, aí eu também não utilizo o pronome após verbo no particípio. Tinha emprestado-lhe um livro. Tinha-lhe emprestado um livro. Particípio é outra forma nominal do verbo, né? Que geralmente os verbos que são regulares, eles têm essa terminação ado ou ido. Cantado, partido, sorrido, comido. Então, são verbos com essa terminação. Estão na forma do particípio. Também não devo utilizar pronome depois de verbo no particípio. Tendo em mente essas regrinhas básicas da colocação pronominal, vamos fazer alguns exercícios. Questão aí do livro de vocês, lá da página 40, aliás, página 50, nós temos os pronomes de tratamento ou de segunda pessoa indireta apresentam certas peculiaridades quanto à concordância verbal, nominal e pronominal. Então, vamos lá. O que são pronomes de tratamento? São aqueles pronomes que eu utilizo para designar a segunda pessoa de forma indireta. O você, por exemplo, é um pronome de tratamento. O você, vossa senhoria, vossa excelência, né? São exemplos aí de pronomes de tratamento. Embora se refira à segunda pessoa gramatical, a pessoa com quem se fala ou a quem se dirige a comunicação, eles levam a concordância para a terceira pessoa,
tendo por base o enunciado acima, imagine que a gente é um agente administrativo cumprindo suas tarefas rotineiras, se depara com a autoridade ocupante do cargo mais elevado do Poder Executivo Municipal. Por lá se encontrou com o prefeito, né? Tal autoridade, após cumprimentá-lo, dirige a ele uma pergunta. Entretanto, né? Mas, porém, entretanto, esse agente não ouve o que ele falou. Assim sendo, a forma adequada para pedir a repetição da pergunta é... Então, vamos lá, vamos entender o que foi dito aqui. Pronomes de tratamento referem-se aí à segunda pessoa gramatical, porém a sua concordância se faz na terceira pessoa. O que isso quer dizer? Imagine lá que eu estou falando, conjugando o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele ou ela vai. Quando eu digo você, eu não vou dizer você vais, que é a segunda pessoa, ou tu, né? Tu vais. Mas eu utilizo esse pronome de tratamento, né? Referindo aí à segunda pessoa, com o verbo na terceira pessoa. Então, seria você vai. Foi isso que foi dito aqui em cima. Em relação aqui, que o rapaz teria que conversar diretamente com esse ocupante aí, com essa autoridade, como que ele poderia pedir para repetir essa pergunta? Primeira coisa que a gente faz é eliminar aquilo que não pode de jeito nenhum. Letra C aqui está começando com o pronome oblíquo, me perdoe. A gente viu que não posso começar com pronome oblíquo. Então vamos para as alternativas. Desculpe-me, Sua Excelência poderia repetir, por favor? Desculpe-me, Vossa Excelência poderia repetir, por favor? Me perdoe, Vossa Autoridade poderia refazer a pergunta? Perdoe-me, Vossa Pessoa poderia repetir, por gentileza? Perdão, Vossa Senhoria poderia repetir, por favor? Então aqui entra em ação qual é o pronome de tratamento que eu utilizo com uma autoridade, né, do Poder Executivo Municipal, Estadual, ou mesmo, né, o presidente. Qual que seria? Não vou usar Vossa Senhoria, nem Vossa Pessoa, nem Vossa Autoridade. Então, o que eu tenho que utilizar aqui? Eu tenho a opção Sua Excelência e Vossa Excelência. Qual que é a diferença aqui do sua para o vossa? É uma regrinha básica aí dos pronomes de tratamento. Quando eu estou falando diretamente com a pessoa a quem eu me refiro, eu uso vossa. Quando eu falo sobre essa pessoa, né, quando eu menciono essa pessoa, eu uso sua. Aqui foi dito que ele perguntou diretamente para essa autoridade. Portanto, o correto é utilizar vossa. Vossa Excelência poderia repetir, por favor? Resposta correta é a letra B. Questão número 5, lá da página 50. Na frase a seguir, aponte o único pronome oblíquo que tornaria incorreta a regência do verbo em destaque. O advogado informou de que o processo seria arquivado. Então, o verbo que tem aqui na frase é o verbo informar. Quem informa, informa alguém de algo ou sobre alguma coisa, né, de algo para alguém. Então, nós temos um verbo que é transitivo, direto e indireto, ou seja, ele vai ter aí dois complementos. O advogado informou alguém de que o processo seria arquivado. Então, olha aqui, eu tenho uma preposição na minha oração. O advogado informou de que o processo seria arquivado. Quem é que ele informou? Ele informou-me, o advogado me informou, nos informou, te informou, os informou, lhe informou. Aqui, gente, bem básico, o que eu tenho que analisar? Eu já tenho aqui o meu objeto que é indireto. Como que eu sei que eu tenho aqui o objeto indireto? Porque eu tenho preposição. Lembram lá na análise sintática, quando eu tenho um complemento
que se liga ao verbo por preposição, esse é o meu objeto indireto. Logo, o que eu estou procurando aqui vai ser o meu objeto direto. O advogado informou quem? Aqui eu quero saber qual a única alternativa que não poderia preencher esse espaço. E aí eu tenho que analisar os meus pronomes. No caso, a alternativa errada é a letra E. Por quê? O pronomezinho lhe, ele sempre vai fazer papel de objeto indireto. É como se dentro dele eu já tivesse a preposição para. Como eu já tenho a minha função aqui de objeto indireto já foi preenchida, ele estaria errado se eu colocasse aqui. Questão número 6. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal de acordo com a norma padrão. Então, aqui eu preciso analisar as minhas variáveis, né? O que é proibido? Vamos por eliminação. Letra A. Se vê pelos dados do ranking do Banco Mundial que o Brasil destacou-se basicamente em 4 indicadores. Se vê, olha o meu verbo aqui. Não posso começar a oração com pronome oblíquo, então está errada. Letra B. O ambiente de negócios atualmente tem tornado-se mais amigável, o que vê-se pelas reformas realizadas. Bom, aqui nessa letra B nós temos 2 problemas. Eu tenho aqui um verbo que está no particípio, olha aí, tornado. Não posso usar pronome oblíquo aqui depois dele, deveria vir antes. E eu também tenho um problema aqui. O que vê-se? Aqui eu tenho um pronome, uma palavra atrativa. Então, eu precisaria usar a próclise. Não pode ser a resposta certa também. Letra C. Ainda que se tenha destacado o desempenho do Brasil no relatório do Banco Mundial, sabe-se que o país precisa avançar nos negócios. Palavrinha atrativa, ocorreu aqui a próclise, está correto. Aqui eu tenho vírgula, aconteceu a ênclise, também está correta. Achamos a resposta correta. O que tem de errado aí na letra D e na letra E? Deve racionalizar-se quanto aos pagamentos de impostos para que não condenem-se os países a um retrocesso econômico. Palavra negativa é palavra atrativa, o pronome deveria estar antes do verbo. Quando analisa-se o ranking do Banco Mundial, se constata que alguns países da América Latina apresentam pouca ou nenhuma melhora. Vírgula, não posso usar pronome depois da vírgula, pronome oblíquo do ato, né? E aqui eu tenho uma palavra atrativa também, quando se analisa. Então, está aí o porquê da resposta C estar correta. Questão número 10 da apostila, lá na página 51, em conformidade com a norma padrão, as lacunas do segundo e do terceiro quadrinho da tira devem ser preenchidas respectivamente com. Então, aqui antes de eu ler o meu quadrinho, eu já sei, né? Eu já vi aqui que é começo de frase. Então, não posso iniciar com o pronome oblíquo átono. Elimino aqui a letra B e a letra D, já só por isso. Então, vai ficar aí, roubaram-me, roubaram-me, roubaram. Tá certo. Qual a ocorrência? Roubo. Roubaram-me a coroa. Coroa? Sim, a coroa de rei da autoestima. Desse, daquele ou deste tamanho, com umas pedras incrustadas. Então, veja bem, eu quero saber aqui em relação aos pronomes demonstrativos. Se eu vou usar desse, daquele ou deste. Qual é a alternativa correta nesse caso? Bom, em relação a quem está falando, eu uso os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, quando eu estou falando de algo que está distante do meu falante. Por exemplo, se
Se ele tivesse demonstrando aqui de algo que estava perto de outra pessoa, aí eu usaria daquele. Então, não vai ser essa minha resposta. O desse eu utilizo quando eu estou falando de algo que está próximo da pessoa com quem eu estou conversando. E aqui no caso ele mostrou na sua própria mão. Então esse objeto está próximo de quem fala. Se está próximo de quem fala, da minha primeira pessoa do discurso, o eu, a resposta correta aí seria deste. Resposta correta deste, letra E. Eu uso deste, este, esta, sempre que eu estiver me referindo, né, usando aí os pronomes demonstrativos, falando de algo que está próximo a mim, a quem fala, tá? Esse, essa, isso, desse, dessa, são pronomes demonstrativos quando eu quero falar de algo que está próximo de quem eu estou falando. E daquele, aquela, aquilo, são pronomes demonstrativos que eu utilizo quando eu quero me referir a algo que está distante de mim, certo? Em relação aos pronomes, é só isso mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!